Bom dia para todo mundo. Para quem não sabe, acho que a maior parte de vocês aqui não sabe, eu sou a Silvia Pedrosa, superintendente da FBN Brasil. Quero dar as boas-vindas a mais um webinar da nossa Agenda 2021, do que a gente chamou de Web Comunidade o ano passado, achando que ia durar só 2 mesezinhos, e continua sendo a nossa vida cotidiana até hoje. Quem acompanha a gente já deve ter percebido que a gente está com uma programação bem diversificada, que é alinhada com uma nova identidade da FBN. Então, além de dar as boas-vindas, eu quero agradecer porque vocês estão aqui, permaneceram no nosso momento anterior para o momento de agora, e pedir que vocês permaneçam ainda mais, porque tem muita coisa pela frente, e mais do que desejar fazer isso com companhia, a gente precisa de vocês com a gente, porque a gente quer, de verdade, construir junto. Então, passando para a sessão agradecimentos, que são poucos, mas muito importantes. Primeiro, nosso patrocinador e parceiro, a G5, que abriu a agenda esse ano e hoje volta com aquele conteúdo de primeira que eles sempre trazem. Tem algum microfone aberto aí. Aos outros parceiros, Price, Marsh, Merrill Lynch, UBS, PK, que eu faço questão de repetir, assim como a G5, trazem mais que recurso financeiro, trazem uma aposta no nosso trabalho, uma crença no que a gente faz, na causa que a gente constrói e um conteúdo de um valor enorme. Vocês vão reparar hoje. Sempre lembro que a FBN é uma associação internacional de famílias que nasceu na Suíça há 32 anos, no Brasil há 21, e que tem como propósito ser um espaço de encontro e troca que apoia o desenvolvimento das famílias em diversos aspectos para a construção de um mundo sustentável. O webinar de hoje vai falar sobre Venture Capital, a condução do Edson Rigonati e do Renato Clarnet, facilitando as interações. É um tema que está tendo muita repercussão. Quem vem aqui nos eventos sempre me conhece. Eu sou uma jornalista, ou seja, uma grande especialista em tudo e nada. Então, fui fazer a lição de casa e andei lendo que se trata de uma classe de ativos nova no mercado, já que os primeiros fundos surgiram só há 10 ou 15 anos. De lá para cá, o ecossistema brasileiro está ficando mais forte, robusto, e hoje é bastante completo e vem apresentando um grande crescimento. Apesar disso, tem um potencial enorme para ser explorado pela frente, bastante desafio para ser vencido. Para demonstrar isso, um comparativo entre Brasil e Estados Unidos, dizer que a representatividade de venture capital brasileiro no PIB é 11 vezes menor do que o PIB norte-americano, do que o venture capital lá no PIB norte-americano. Mesmo que a modalidade de criação de valor, geração de emprego, qualificação de profissionais e modelo de share prosperity, mais pessoas são beneficiadas. Então, hoje, com os meninos, a gente vai passar pelo entendimento de tudo isso e por uma revisão do contexto histórico dos ciclos tecnológicos que fogem do cenário atual. E os rapazes também vão falar sobre a matemática do venture capital e o contexto do Brasil nesse momento. E aí, os experts do dia são o Renato, que é quase nosso convidado de fidelidade aqui, sócio fundador da G5, membro do comitê executivo e head do grupo de gestão de patrimônio. Começou a carreira no mundo atual, há 2 décadas nos quebrados, como ele costuma dizer, e passou pelo JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. O Edson é um dos sócios da Astela, de cujas entrevistas eu tirei a maior parte das informações que eu consegui hoje. Serve nos conselhos da Unis. Silvia, perdão interromper, mas o seu áudio está falhando bastante. Não sei se está com algum... Desculpa, só para não perder o conteúdo. Eu acho que melhorou. Quer que eu fale mais para vocês verem? Sil, não tá legal, não. De repente, os meninos podem se apresentar, eles mesmos. Tá, vocês conseguiram ouvir do Renato? Muito pouquinho, Sil. Acho que é melhor ele se apresentar. Renato, obrigada, Sil. Obrigado, Silvia, Cláudia, FBN. Mais uma vez, super obrigado. A parceria é incrível e a gente realmente gosta de dividir inteligência e também absorver a inteligência de vocês. Como a Silvia estava colocando, meu nome é Renato Clarnet, eu sou sócio da G5, sou o CIO do nosso Multifamily Office. A G5 investe o dinheiro para famílias em diversas classes de ativo. Esse ano fazem 14 anos.
E a gente teve o privilégio, quando a gente começou, acho que olhar o que funciona e o que funciona em N países, N estratégias. Então, quando a gente começou a montar o que a gente queria que fosse a gestão na G5, uma coisa que para a gente era muito importante é nessa montagem na carteira ter ativos, o que a gente chama alternativos. Dentro dessa classe de ativos alternativos, para colocar um pouquinho entre contexto, você tem, historicamente, muita gente que investiu em multimercados aqui no Brasil, em hedge funds lá fora, e é uma classe extremamente popular, mas cai dentro da classe de alternativos líquidos. O que a gente também quis focar muito na G5, desde o nosso começo, e acho que exacerbou ao longo dos últimos 5, 10 anos, talvez, também é investir na classe de alternativos ilíquidos. A gente entende que isso tem uma descorrelação muito grande com os outros ativos, entende que ao longo do tempo tem um retorno diferenciado, e estudando o que os endowments, as fundações lá fora fazem, como Yale, Harvard, e também entendendo como a gente queria que as nossas carteiras performassem com menos volatilidade, e, como eu falei, com descorrelação em muitas oportunidades com os outros ativos no mercado, a gente acabou estudando bastante alternativos ilíquidos, não só os alternativos líquidos. E dentro dos alternativos ilíquidos, você tem várias caixinhas que você pode fazer nesses alternativos. Uma delas é você conseguir, e isso para mim faz todo sentido, e os últimos anos só mostraram para a gente que a nossa cabeça estava certa, mas investir em empresas, que eu vou chamar de startups, tá? Generalizando, tá? Mas investindo em empresas que vêm para o mercado querendo alguma ruptura, ou entendendo todas as falhas, ou como ela pode otimizar toda a cadeia, para a gente fazia todo sentido. Até porque, e os últimos anos também mostraram isso, com o excesso de liquidez que você tem hoje nas economias, dado por bancos centrais, ou seja, por tesouro, seja, mas o excesso de liquidez fez, no final das contas, com que os ativos todos, a bolha como um todo, e fez também, como no final, os ativos que você encontra hoje listados na Bolsa de Valores, eles acabam sendo listados muito depois do que eles eram listados no passado. O que acontece hoje? Você tem um acesso a capital abundante e não precisa necessariamente fazer o IPO antes do que talvez você entenda, e eu digo o empreendedor entenda, de que aquela empresa maturou e ele pode maximizar o resultado dele. O que aconteceu hoje em dia você tem vários investidores que preferem, e eu acho que se beneficiam de uma parte relevante do seu capital, também ser investida antes no processo e não só depois, quando a empresa está listada em bolsa. Então, é o que a gente chama, e eu acho que o Edson vai explicar isso, com muito talento de seed, série A, série B, série C. Então, a gente, dentro do sistema e dentro da vida daquela empresa hoje, eu acho que a maioria das famílias também olham, não só single family office, mas multifamily offices, começaram a olhar também e investir o nosso capital numa fase anterior da listagem. Isso veio evoluindo ao longo do tempo, e hoje em dia você já faz pre-IPO, os FIAs já estão fazendo isso. A gente tem um caso legal, talvez, para contar ao longo dessa conversa, até de um investimento que a gente fez com o Edson, que está dentro desse estágio. Então, a partir da década passada, essa classe de ativo, vou chamar, ou essa estratégia dentro dessa classe de ativo começou a fazer parte relevante das nossas carteiras. É diferente, isso é o que a gente chama de vintage. Você investe agora, não necessariamente você consegue investir nesse mesmo ativo daqui a 1, 2 anos, até porque ele é ilíquido. Mas só para contextualizar um pouco, até o que a Silvia colocou em termos de estatística, só para vocês todos terem noção, hoje, a classe de ativos Venture Capital, a estratégia Venture Capital, ao longo de 2020 no Brasil, isso foi bastante marketeado pelos fundos de VC, ela já foi uma classe maior do que a classe de Private Equity, que é o que a gente está acostumado a ver no Brasil, e em 2019, inclusive na América Latina, também foi o caso. Então, a gente entende que é uma classe importante e queria só, ele vai se apresentar, mas só via um amigo em comum, que também se chama Edson e que está presente nesse webinar. A gente acabou sendo apresentado para o Edson Rigonati, da Stella, que é cotista do Edson. Já estamos na segunda
leva, entendo eu, de investimentos nos fundos da Stella, que já está no seu, eu vou chamar de quarto fundo flagship. É um privilégio ter o Edson, eu não sei quem de vocês o conhece, mas é uma referência no que se diz respeito a Venture Capital no Brasil, muito didático, a gente aprendeu muito investindo nele e com ele. Então, acho que passar um pouco a palavra para o Edson, para ele explicar um pouquinho como ele veio, e depois a gente bate uma bola entre a gente dos temas que a gente achar mais relevantes. Tá? Mas obrigado, Edson, pelo tempo e pela parceria. Eu que agradeço o convite, agradeço também aí a calorosa introdução. Prazer estar aqui com vocês, adoro falar sobre esse tema. Até porque eu acho que dentro dessa estratégia, classe de ativo, atividades, chame do jeito que quiser o que a gente faz, o que eu mais gosto dessa minha atividade é que ela é uma das poucas atividades onde a gente não fica tentando prever o futuro, né? Então, no que eu faço, a gente não tenta prever a inflação, o câmbio, o governo, a gente entende que a gente está criando o futuro, né? Então, é por isso que é uma classe de ativo descorrelacionada do resto da economia, porque empreendedor não espera decreto presidencial, ministro da economia dizer o que vai fazer, ele vai e faz. E isso que é o mais legal, né? Então, para quem tem interesse em criar o futuro e não esperar o futuro, eu acho que Venture Capital é a atividade, né? E em breve eu acho que todo mundo vai ter que se envolver com isso, porque ou a gente vai trabalhar para uma startup, ou a gente vai comprar de uma startup, ou a gente vai investir numa startup, né? Então, é bom que a gente aprenda logo o que é isso, porque todo mundo vai ter que lidar com isso de um jeito ou de outro. E aí, acho que, substanciar aqui a nossa conversa hoje, eu tinha combinado com o Renato de trazer para vocês algumas perspectivas para contextualizar o que a gente está vivendo hoje, né? E eu começo talvez fazendo uma alusão a essa história da classe de ativo, porque sim, Venture Capital é uma coisa nova no Brasil, né? Temos aí 10, 12 anos, mas já temos 50 anos de história como classe de ativo nos Estados Unidos. E a atividade em si é milenar, né? Os registros mostram que a atividade de Venture Capital mais antiga eram os pescadores de baleia no Japão, que é uma atividade muito parecida, né? Assim, o Japão foi se desenvolvendo através de comunidades pesqueiras e as comunidades que pescavam baleia se desenvolveram muito mais rápido do que as outras, porque lidavam com o risco de uma maneira diferente. E ao longo dos últimos 250 anos, a gente gosta de olhar para a história e entender que a gente está vivendo o quinto ciclo tecnológico depois da Revolução Industrial, né? Então, a gente começou com a Revolução Industrial em 1772, aí depois a gente teve a Revolução do Vapor em 1812, do aço em 1873, do automóvel em 1913, do transistor em 1973 e começamos ano passado a próxima onda, que é a onda biotech, né? E a gente entende que cada ciclo desse ele dura mais ou menos 75 anos. A humanidade passa por um ciclo de 20 anos de corrida ao ouro, né, de capital especulativo desenfreado na busca dessas inovações. Aí a gente passa por uma, duas grandes crises globais, e aí a gente tem 30 anos de produtividade global sedimentada por aquelas tecnologias que foram, né, desenvolvidas na primeira fase. Então, o que a gente entende é que a gente está passando pelos últimos 15 anos da era de TI, né? Então, a gente está passando por um momento mais fértil da nossa era, porque é uma era onde a tecnologia está disponível para todos, né? E é por isso que a gente vê startups brotando em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade, em qualquer país, e o Brasil tem se destacado de maneira bastante relevante. Então, gosto muito de contextualizar, porque a gente vive de ciclos, a gente vive de ciclos tecnológicos decenais, a cada década tudo muda, né? Então, para quem aqui é um pouquinho mais maduro, vai lembrar que, né, na década de 60 a gente começou com aqueles computadores gigantes, depois descemos na década de 70, computador pessoal em 80, celular na década de 90, 2000, e agora a gente está indo, né, para os chips, para o IoT, e a cada ciclo desse tudo muda, né? Toda a infraestrutura é reinventada, todos os serviços são reinventados, e
E são nesses movimentos tectônicos que eu acho que a gente encontra as grandes oportunidades de investimento. Esse risco, ele ao longo do tempo, ele foi sendo burilado, né? A humanidade foi aprendendo a lidar com ele. E o primeiro que eu faço para vocês, quando vocês forem olhar para Venture Capital, é deixar de lado a física newtoniana, que a gente aprendeu fazendo conta de quanto que vale uma empresa, né? Que é o fluxo de caixa descontado, e todas essas metodologias que a gente aprende para lidar com o risco dentro de uma curva de Gauss, vamos dizer assim, e coloquem um pouquinho o chapéu de Einstein, né, da relatividade. Pensem que quando a gente está falando de uma startup, a gente não está falando de uma empresa, a gente não está falando de um ativo. A gente está falando de um organismo social em busca de se tornar um ativo. Né? Então, a cabeça certa para olhar para isso é uma cabeça de Black-Scholes, é uma cabeça de opcionalidade. Então, quando a gente investe numa startup, a gente não está comprando um ativo, a gente está comprando um call option. A gente está comprando o direito de que, se isso der certo, a gente continua a investir. E aí sim, até um dia, isso virar um ativo que gere caixa. Então, essa é a raiz das principais confusões mentais, né? De qual que é o valor de uma startup, qual que é o ciclo de uma startup vis-à-vis uma empresa. Não é um ativo. É uma opção, né? É um call option. E qual que é a matemática desse call option? Todas as atividades humanas que têm essa característica, né, que não é a curva de Gauss, mas é a curva de Pareto, estamos falando aqui de a probabilidade de um filme virar blockbuster, a probabilidade de uma música ou de um disco virar hit, disco de prata, de ouro, a probabilidade de um escritor escrever um livro que bombe, a probabilidade de uma startup virar um unicórnio é exatamente a mesma. Eu gosto muito de comparar essas estatísticas com a probabilidade de uma pessoa conseguir subir ao topo do Monte Everest. É a mesma estatística. De cada 1.000 pessoas que chegam no aeroporto, no nosso mundo recebem dinheiro de anjo, só 100 chegam no Basecamp, que é onde eu estou investindo em seed. Só 25 chegam na série A, 12, 6, 3, 1 vira um unicórnio. Transpõe isso para livro, para música, para filme de Hollywood, popularidade na escola, riqueza, tamanho das cidades, tudo se encontra nessa estatística. E a beleza da indústria de Venture Capital é que a indústria de Venture Capital se estruturou de maneira orgânica para que diferentes agentes tomem risco em diferentes momentos dessa jornada. Então, eu posso decidir ir para o aeroporto e investir em quem está descendo do avião. Eu posso escolher estar lá no Basecamp, eu posso escolher estar no P1, no P2, né? Dependendo da minha capacidade de olhar para os riscos. E quais são os riscos que a gente enfrenta nessa jornada? Né? Ou seja, por que dos 1.000 que descem do avião, só 1 chegam lá no topo do Monte Everest? 4 coisas que a gente tem que aprender a olhar. 25% não chega no topo por questões relacionadas a talento. A pessoa não sabia nada, nunca fez esporte na vida, nunca escalou uma montanha na vida, nunca teve um time na vida, a chance dela subir é quase zero. 25% não sobe porque não tem recursos adequados. 25% não sobe porque não consegue fazer o que a gente chama de amadurecimento sociológico. Toda empresa começa como uma família, se dá certo vira uma tribo, se dá certo vira uma vila, se dá certo vira uma cidade, né? E pai de família que não vira cacique, cacique que não vira prefeito, não dá certo. E 25% dá errado porque desenvolve um produto que não tem demanda, as pessoas não querem, ou os competidores fazem alguma coisa melhor, né? Então, esses são os riscos que a gente tem que aprender a lidar para lidar com Black-Scholes, para lidar com o que eu chamei aqui de call option. E o último ponto que eu trago aqui para a gente abrir para a conversa é o momento onde o Brasil se encontra dentro disso tudo, né? Eu costumo brincar que quando a gente começou há 11 anos atrás, parecia que a gente estava jogando uma pelada com bola de meia. Hoje a gente já está na Libertadores de América e eu acho que o ano que vem a gente já está indo para a UEFA.
O Brasil hoje é um mercado mais robusto de tecnologia do que a Europa. A gente pede para a China, a gente pede para a China, a gente pede para Israel, mas é muito mais provável a gente encontrar coisas interessantes no Brasil do que na Europa hoje em dia. Por que isso? 4 grandes fatores relevantes de vocês saberem. Primeiro, a gente tem uma safra incrível de empreendedores experientes, de atletas que já subiram a montanha e agora querem subir uma montanha maior ainda, atletas que tentaram subir, deram errado e agora estão tentando subir de uma outra maneira. E cada vez mais isso forma um bojo de talento incrível. Cada dia é mais difícil para a gente tomar decisão de investimento, porque cada dia aumenta o número e a qualidade dos atletas que a gente olha. Segundo fator muito interessante desse momento que a gente vive no Brasil é que esses empreendedores, eles estão cada vez mais audaciosos, né? Então, alguns anos atrás, a gente procurava investir em coisas que fossem dar certo no Brasil. Hoje, a gente tem uma safra de quase 14 unicórnios, dos quais metade são empresas globais. Gympass é global, Wildlife é global, Pipefy é global, Vtex, né, já está em toda a América Latina. Então, o addressable market das coisas feitas no Brasil aumentou. Né? A gente já pode sonhar em conquistar o mundo. Terceiro fator muito relevante, o Brasil é um dos 5 principais maiores mercados de tecnologia para qualquer empresa tech do mundo. São Paulo é a maior cidade do Uber, o Brasil é o 2º maior mercado do Instagram, o 2º maior mercado do Airbnb, o 3º maior mercado do TikTok. Então, a gente tem um mercado doméstico pujante, a gente tem empreendedores experientes, audaciosos, e agora a gente tem o que o Renato falou, que era a 4ª coisa que faltava, capital em abundância. Mas ainda, como a Silvia colocou muito bem, 11 vezes menos do que a capacidade do nosso ecossistema, do nosso PIB. O que isso quer dizer na prática para a gente como investidor e vocês que estão começando a atuar nesse sentido? É muito mais fácil ganhar dinheiro no Brasil do que no Vale do Silício, do que em Israel, do que na China. Né? A proporção dinheiro-oportunidade é uma arbitragem única. Né? Ou seja, eu acho que nunca mais a gente vai ter esse tipo de ciclo. Né? E aí, aproveitando aqui para entregar a bola de volta para o Renato, que conhece mais disso, a gente junta um ciclo de ecossistema Brasil benéfico, um momento de crise macroeconômica global, que é onde venture capital costuma, né, brilhar, num fim de ciclo global muito produtivo. Né? Então, assim, é uma combinação de fatores que eu diria que é quase impossível de ignorar do ponto de vista de investimento de capital. O que você acha, Renato? Eu acho perfeito. E tem uma outra coisa, Edson. Muita gente, hoje em dia, faz algum tipo de correlação ao aumento de capital, e é errada essa correlação, tá? Ao aumento de capital disponível hoje para VC com a queda de taxas de juros no Brasil. Que as pessoas começaram a olhar isso porque vale a pena você ter um investimento, vou chamar de mais risco, e está errado, não necessariamente está certo essa afirmação, tá? Mas na cabeça das pessoas talvez esteja. Tá? Mas com um investimento de mais risco, e eu entendo que não necessariamente é mais risco, é mais ilíquido, tá? Mas sem dúvida alguma, hoje faz muito mais sentido num portfólio em qualquer situação, até pela falta de correlação com os outros ativos. Isso deveria funcionar em qualquer cenário de juros. Óbvio, faz mais sentido num cenário onde os juros é baixo, o seu custo de oportunidade é menor, isso para qualquer coisa, e para essa classe de ativos também. Mas algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente bater. Primeiro, o que é diferença do que você vê hoje, eu sei dos empreendedores vis-à-vis no passado, e eu vou colocar de algumas formas que são importantes e são estatísticas também. O mercado americano, como o Edson bem colocou, que é muito mais desenvolvido e já existe há 50 anos, né, algumas décadas, se você olhar a performance dos fundos no mercado americano que investem em VC, você vai ver a diferença que existe de performance entre os top tiers, que você chama os fundos que mais performam, vis-à-vis dos outros fundos. E o que eu quero dizer com isso? Acho que a mantra do rio corre para o mar talvez seja perfeita para a indústria de venture capital. E o que quer dizer isso? Alguns fundos
tem performance excepcional e muitos fundos, ou a grande maioria dos fundos, tem performance pífia. E por que isso? As melhores oportunidades, em geral, elas vão e são absorvidas pelos melhores fundos. O que isso quer dizer? A Astela, e o Edson, de repente, pode dividir essa estatística, mas de todos esses unicórnios, ou de todas essas empresas que a gente vê performando e vê esses rounds que chamam de série C e D, né? Aquelas empresas que já estão mais próximas do IPO ou da venda para um estratégico. Se você for ver, em geral, quase todas elas passaram pelo Edson em algum momento. Ou ele viu e não gostou do empreendedor, ou ele adorou um empreendedor. Mas dificilmente aquela oportunidade não passou por ele. Aquele empreendedor pode escolher ele ou algum dos outros colegas dele, mas ele provavelmente vai ter a oportunidade de olhar. Esse também é o caso lá fora, apesar das oportunidades serem mais oportunidades, até pelo número de empresas. Então, o que acontece? E o que é a grande diferença ainda do Brasil lá para fora em termos de retorno, já que a gente vai falar daqui a pouco de como montar esse portfólio. Mas, no final das contas, já que só parte desses fundos, e no Brasil você não tem tantos fundos como lá fora, mas isso está pipocando um fundo todo dia agora. Tá? Mas grande parte do retorno vai para meia dúzia. Qual que é a diferença do Brasil lá para fora? Lá fora, essa meia dúzia que investe, que tem todo o retorno, tem fila de 30, 40 anos para entrar. Esses fundos, apesar de terem aumentado muito de tamanho, ainda são pequenos, frente às oportunidades. Então, não tem espaço. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, esses poucos fundos que vão ver todas essas oportunidades que o Edson colocou, ainda tem espaço para investir. E o que é bacana, está acabando esse espaço para investir. Então, quem investiu lá atrás e que tem proporcionalidade, vai continuar investindo com esses bons gestores. Então, o ambiente para investimento no Brasil, e uma das coisas mais importantes, obviamente, para quando a gente aloca esse capital, é escolher qual que é o fundo que faz sentido, até porque tem vários fundos brigando por esse mesmo capital, isso é fundamental, e eu entendo que a oportunidade no Brasil ainda e eu não vou chamar de mais fácil, mas a verdade é que a sua probabilidade de retorno no Brasil, eu ainda entendo que você ainda tem um espaço grande para esses fundos, espaço para a gente colocar dinheiro e espaço para eles crescerem, dadas as oportunidades. Então, passando de novo, como é que você escolhe um pouquinho, Edson? Entra com o tema macro, empreendedor, e o que isso mudou ao longo dos anos, dado acho que como os empreendedores, eu vou chamar de mais sofisticados, mais preparados, o que mudou um pouquinho, até para entender sucesso e insucesso na escolha. Eu entendo que, às vezes, para o empreendedor, no caso, para o fundo, é preferível você perder dinheiro. E vou dar um exemplo, a Monax. Ela tinha um investimento nos patinetes, aqui no Grow. Esse foi um investimento que, no primeiro ano, parecia maravilhoso. Aí, um fator exógeno acabou com a brincadeira, porque não pode mais andar de patinete, começou a ter um acidente, o capacete. Então, esse era um investimento incrível, que a Monax já tinha, sei lá, reprecificado isso algumas vezes, e, no final, isso vale zero hoje. Inclusive, ela já desinvestiu. Mas eu tenho certeza que a Monax preferiu, nesse investimento, não ter saído antes, porque ela teve a oportunidade, certamente, até porque essa empresa se fundiu com uma outra, né? Ela teve a oportunidade, ou não, de sair, mas eu tenho certeza que ela prefere perder esse dinheiro na estratégia dela de investimento do que sair naquele round e esse vira um unicórnio. Então, eu entendo que é um demérito muito maior para a classe sair cedo do que se abraçar e afundar com o navio. Então, dito isso, só para colocar um pouquinho nesse investimento, e depois eu acho que vale a pena também a gente falar um pouquinho da diferença que você pontuou dos rounds, né? Em que estágio a empresa está, e aí depois eu coloco um pouquinho como a gente investe nesse estágio. Não, acho que muito bem pontuado, e eu acho que esse ponto que você trouxe dos patinetes ele é muito relevante, porque dentro desse universo do Einstein, oposto ao mundo do Newton, o que importa não é a frequência dos erros, mas a magnitude do acerto. Então, eu não tenho que reduzir a minha chance de fracasso, eu tenho que saber aumentar a minha chance de grandes acertos, né?
E acho que essa é a beleza de saber buscar o risco certo, né? E o risco certo é justamente o risco que a Monax tomou, que é o risco de formação de novos mercados. Então, a gente costuma dizer que, como investidor de venture capital, a gente financia 3 tipos de guerrilhas, né? Porque somos investidores de guerrilheiros que querem mudar o status quo, né? E os guerreiros, eles têm 3 tipos de guerra. Eles podem escolher um incumbente, então olhar para o Itaú e falar, eu vou derrubar esse cara, que é o que a gente tem visto, né, nos últimos 5 anos, Barbarians at the Gate, centenas, né, de guerrilheiros tentando furar o muro. Mas você tem também novos mercados que não existem. E esses novos mercados não existem, são historicamente os lugares onde surgem coisas como o Google, né? Então você tem que ir lá procurar onde não existe e ver se essas coisas se materializam ou não. E esse tipo de risco eu acho que é o grande risco do venture capital, né? Descobrir coisas onde ninguém enxergava nada. Como fazer isso, né? Então acho que isso leva exatamente para a tua pergunta, que é a única maneira de você maximizar a tua chance de você descobrir novas coisas é você apostar em pessoas que tenham algum segredo, né? Pessoas que conheçam tão bem um problema ou tão bem uma ferramenta que é uma solução que ela consegue enxergar coisas aonde ninguém mais está enxergando. Então, a grande busca do venture capital é buscar nas pessoas, nos empreendedores, qual que é esse segredo, né? O que essa pessoa está vendo de diferente que o resto do mundo não está vendo e que, se isso se provar verdade, vai ser uma arbitragem incrível, né? Então, é esse o olhar que a gente tem que buscar, esse o treino que a gente tem que buscar, aonde isso é mais frequente de se achar? Em pessoas que tenham 10 mil horas, né? Mas o Mark Zuckerberg tinha 21 anos. O Bill Gates tinha 22. É verdade. Mas o Bill Gates foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a treinar programação com 13 anos de idade. O cara teve a sorte de acabar num acampamento de férias que tinha o único computador dos Estados Unidos. E o Mark Zuckerberg ele já tinha feito 15 startups antes do Facebook, né? Então, eram pessoas que tinham 30 mil horas de martelo. E aí o cara consegue martelar outras coisas. Ou pessoas que têm 15, 20 mil horas de prego, sabe qual que é o problema. Essa é a grande aposta. E aí é por isso que a gente conversa com mais de 1.000 empreendedores por ano para fazer 10 investimentos. E desses 10 investimentos, como você falou, a gente erra 6 e deixa passar 20. Então, assim, o desespero mental e emocional de quem se coloca na nossa posição é essa, é segurar o fear of missing out, que é, olha, tem uma pessoa aqui na minha frente, como que eu sei que esse cara vai bombar ou como que eu sei que esse cara não vai bombar? Ter a paz de espírito de escolher e saber que depois de escolher eu sei que tem 60% de dar errado, né? Então, eu acho que é lidar justamente com isso que capacita alguém, seja um anjo, seja um fundo, seja um investidor de late stage, de conseguir lidar com essas possibilidades, com essas opcionalidades. Vou adicionar algumas coisas na montagem de portfólio, Edson, que aí eu acho que a gente pode ir para temas um pouquinho mais práticos, né? Quando a gente foi olhar e montar o nosso portfólio na G5 de VC, eu estou falando de alguns anos atrás, na época você tinha, acho que poucas opções de investimento. E não é só pouca opção de investimento, mas na época também os fundos eram muito menores em termos de patrimônio. Então, o investimento acabava sendo pequeno. Na época, as poucas opções de investimento, elas eram muito mais focadas, ou talvez exclusivamente focadas, em 2 etapas dessa vida da empresa. Acho que o Edson colocou muito bem para vocês que a empresa tem as subidas do Everest. A opção que a gente tinha para investir, quando a gente começou a olhar
essa classe de ativos, ela era uma opção que a gente só conseguia investir praticamente no cara saindo do avião. Você não tinha fundos que olhavam já o cara lá no base, aqui no Brasil, disponíveis. Você não tinha. Então, quando a gente foi falar com o Edson a primeira vez, lá que a gente virou investidor do Journey 3, até hoje, inclusive, as opções dos fundos coletivos da Stella ainda são nas fases iniciais, até porque talvez seja o DNA da empresa, mas mesmo para outras empresas essa opção não existia. Então, entrar na Monax, a Stella, a Valor, toda a turma que acaba sendo captadora tinha esse foco. Então, praticamente, na vida de uma empresa, e o Edson pode colocar números, mas você tem algumas fases ainda, como ela vou chamar de pré-operacional, né? Um business plan, depois ela começa a ter algum pouquinho de receita e recebe um aporte primário, depois, na série B, talvez já alguma coisa secundária ou pouco, mas ainda está acelerando o crescimento, e a verdade é que tudo que a gente colocava esse dinheiro estava na série A, ou C. O que aconteceu nos últimos anos é que os fundos de venture capital, no final, eles acabaram entendendo que existe mérito também de você captar dinheiro para as outras etapas. O que acontecia o Edson tem uma ideia excepcional, entra numa empresa cedo, ganha bastante dinheiro, mas o mandato dele é de sair em algum momento e, às vezes, para evitar e ficar em toda parte do ciclo, ele mesmo prefere ter um outro fundo que vai investir e tomar a posição daquele primeiro fundo, né? Já que todo mundo que entrou naquele primeiro fundo do Edson entrou com a cabeça de entrar no CID ou no Série A, em geral, ou com investir em algum outro momento. Mas entrar na Série B e C não estava no mandato. Hoje, no Brasil, você já tem essa opcionalidade com algumas casas de também entrar lá na frente. O que acontece quando você entra lá na frente? O risco de mortalidade daquela empresa diminuiu significativamente e aí vira uma conversa de valuation e também da onde que aquela empresa cabe dentro do teu portfólio, né? Já que pode demorar 1, 2, 3 anos para você monetizar. Então, isso hoje, de alguns anos para cá, você acabar reciclando o seu dinheiro dentro da própria estrutura virou uma coisa bastante relevante e nós acabamos, como investidores, também, como tudo que a gente faz, diversificando também o nosso risco e tomando risco em cada período de maturação de cada empresa. Então, alguns pontos, algumas empresas abrem, algumas gestoras abrem esse fundo para comprar os seus próprios ativos e outras abrem esses fundos para comprar os seus próprios ativos e também de terceiros. Então, o aquário dele não se limita ao que ele comprou na Série A e no CID para dar o funding depois. O aquário dele acaba também sendo as outras oportunidades que são lideradas por outros VCs. A indústria de VC talvez seja uma das indústrias mais unidas que eu conheço. Os gestores se gostam, os gestores se comunicam. Eu acho que o acesso a capital no passado era tão remoto para essa turma e era difícil, era um capital que, poxa, institucional, então nem se fala. Então, acaba que todo mundo se ajudava para a indústria, acho que ir para o patamar que ela está hoje. Então, assim, só para colocar, quando a gente foi montar um portfólio G5, então a primeira coisa, diversificar como você diversifica em qualquer outro ativo. Então, por mais que você esteja comprando o mesmo ativo no final, que é aquela mesma empresa, ela está em outro nível de maturação. Então, o que a gente fez a gente escolheu 4 ou 5 fundos diferentes, em períodos diferentes de investimento, tentou entender como cada um daquele fundo performa naquela etapa de maturação da empresa e acabou alocando o nosso capital da forma como a gente achava que fazia sentido para o nível de risco que a gente queria correr nessa classe de ativo. E uma coisa que é muito bacana na classe de ativo também, e ser cotista desses fundos faz uma diferença muito grande, é que, como o Edson falou, existe uma ou outra empresa dentro desse portfólio que vira unicórnio. Mas não precisa virar unicórnio. Se você for pegar só as outras que também deram certo, ao longo da vida e da maturação dessa empresa, ela vai precisar de capital. Ele não necessariamente vem só do fundo. E o que acontece? Ao longo desse espaço, e por isso ser cotistas dos fundos é muito relevante, você vai ter a oportunidade de co-investimento. Então, o que isso quer dizer? Ser cotista do Edson, por exemplo, nos deu a oportunidade, nos últimos 2 anos,
de fazer 2 co-investimentos de empresas que muitos de vocês conhecem e que agora estão maturando. Então, o ciclo de maturação desse investimento, em geral, é muito mais curto. Apesar de ser ilíquido, já em alguns casos, são empresas que já geram caixa, tá? E que ainda estão num processo de queimar esse caixa gerado por aquisição de nossos clientes, mas ela precisa de dinheiro para acelerar e maturar mais rápido. E essas são oportunidades, para mim, que aí você faz o dinheiro grande. É você conseguir, ao longo do processo, não só colocar o dinheiro nos fundos, mas também ter as oportunidades de você escolher alguns dos winners desses fundos e acabar dobrando. E o que aconteceu também no passado recente, foi muito bacana, como eu falei antes, como o crescimento hoje em dia, ele acaba sendo acelerado muito antes dessas empresas não entrarem na Bolsa, hoje os FIAs, os fundos de ações, também viraram, eu vou chamar de competidores, ou um capital que compete ao capital do Venture Capital, principalmente no último estágio. O que isso quer dizer? Uma empresa, às vezes, que está captando dinheiro agora, muito próxima de um entendimento de um IPO, por exemplo, os FIAs já têm, alguns deles, um mandato ilíquido, ou dentro do fundo, ou de fundos que eles captaram só para esse mandato, onde eles também participam desse processo. Então, nesse processo que a gente está conversando, eu e o Edson, desse investimento que a gente fez lá atrás, numa série A, na verdade, agora está tendo um evento de liquidez, onde não só um player muito relevante está entrando na empresa com capital primário, né, colocando dinheiro dentro da empresa, mas também tem 4 FIAs, fundos de ações, que numa aposta de um IPO nos próximos 2, 3 anos, que também estão entrando no capital dessa empresa, aí sim, no capital secundário, tirando alguns daqueles anjos, ou alguns que já, os fundos de co-investimento, que já chegaram, acho que no retorno esperado para aquele investimento. Então, as alternativas hoje de investimento dentro da classe de ativo não se limita, pelo contrário, mas aos investimentos, vou chamar de risco altíssimo, ou que a indústria chama de spray and pray, de você fazer lá aqueles centenas de investimentos para 1 ou 2 funcionarem. Esse era no passado. Hoje, você já consegue investir em toda a cadeia em momentos distintos de maturação da empresa, mas com uma diferença. Tem que ser cotista do fundo para ter essa oportunidade. E é assim que eu acho que a gente se posicionou com os parceiros que a gente entende que são relevantes para isso. Tá? Então, só para colocar um pouquinho também, Edson, o que você entende, como é que são os fundos hoje em dia? Tem fundos temáticos, tem fundos generalistas, em estágios diferentes, como eu falei. Como é que você pensa nisso na indústria e como vocês se posicionam também? Claro, e se você me permitir, talvez eu queria dar um passo atrás e complementar o que você falou em relação às oportunidades que vão se apresentar para todos as pessoas físicas, as famílias que tiverem interesse, né? Eu acho que ao longo do tempo as pessoas podem se expor a venture capital de 2 maneiras, de uma maneira passiva e de uma maneira ativa. Né? Passiva é o que você falou, é investir em você, que investe em mim, investe nos outros fundos. Ativo, que eu acho que hoje faz parte da maior parte das pessoas, os indivíduos, as famílias querem estar na frente de batalha. Né? E aí eu acho que tem 3 fases ou 3 momentos onde eu acho que os indivíduos e as famílias podem se posicionar. Porque, como você muito bem disse, Venture Capital não é um asset class, é um access class. Né? Ou você tem acesso ou você não tem. Ou você tem acesso aos melhores empreendedores ou você não tem. Ou você tem acesso aos melhores fundos ou você não tem. Ou você tem acesso aos melhores multifamily offices, fundos de fundo, ou você não tem. Né? Então, são essas 3 possibilidades. O que a gente tem visto é que alguns indivíduos, algumas famílias, têm um olhar tão específico para algum problema ou para algum tipo de solução que, sim, elas acabam tendo uma vantagem competitiva aos próprios fundos de venture capital lá no aeroporto. Né? Então, vamos pegar o caso aqui do meu mestre,
né, o Edson Santos, que está aqui com a gente. O Edson, ele é hoje um dos anjos de fintech mais procurados no Brasil. Então, qualquer empreendedor que vai começar a jornada fala, antes de falar com a Stella, com a Monax, com o Redpoint, acho que eu quero falar com o Edson, porque como o Francisco Nora perguntou aqui no chat, né, os empreendedores muitas vezes precisam mais de conselho do que de dinheiro, né, porque dinheiro hoje é uma commodity, né? Então, as pessoas vão buscando conhecimento, vão buscando conexões e vão buscando marca, Francisco. Essas são as 3 coisas que o investidor pode oferecer e deve oferecer além do dinheiro, né? Então, sim, os indivíduos e as famílias podem ter, em alguns casos, ou porque tem um acesso a um tipo de empreendedor, ou porque conhece muito bem uma indústria, ter acesso privilegiado lá no aeroporto. E se esse é o caso, sim, deveria investir direto como anjo. Na sequência, como o próprio Renato colocou, o jogo vira a favor dos fundos de venture capital, que tem um potencial de agregação de valor, voltando aqui para a pergunta do Francisco, maior do que os indivíduos, né? Então, o que os fundos trazem mais do que os indivíduos e as famílias? Marca, um conhecimento em escala, né, que ajuda os empreendedores a trabalhar o dia a dia e, principalmente, conexões com os outros fundos, né? Porque, no final das contas, dentro daquela dinâmica lá da opcionalidade, isso aqui é uma questão de entregar bastão para o próximo fundo, para o próximo fundo, para o próximo fundo, e quem tem as melhores conexões, né, joga o jogo de uma maneira legal. E aí tem uma terceira fase que, como o Renato falou também, que acaba o mandato e o dinheiro dos fundos, né? E aí começa a surgir de novo espaço para as famílias e os indivíduos alocarem capital nessas empresas que deram certo e os fundos não têm mais, né? Então, eu diria que tem 3 oportunidades para quem quiser ser ativo, e aí a gente pode falar um pouquinho mais disso. Voltando para a tua pergunta, né? Então, a indústria de venture capital, ela passa por um momento de expansão, né? Então, cada vez mais a gente começa a ver diferentes players participando. Acho que tem uma tropa de elite de 6, 7 nomes que consolida, né, digamos assim, 80% hoje das melhores oportunidades, mas isso faz com que outros surjam com propostas diferentes, ou de nicho de modelo de negócio. Então, tem fundo como a Alexia do Patrick, que gosta só de SaaS, tem gente que gosta só de fintech, tem gente que gosta só de health tech, tem um olhar melhor. Então, a gente começa a ver as teses se desagregarem em estágios, modelos de negócios ou setores macroeconômicos, né? Então, é isso que a gente viu nos Estados Unidos, na China, e é mais ou menos dessa maneira que a gente deve ver aqui no Brasil. Do nosso lado, como você falou, a gente gosta de se posicionar bem no começo da cadeia. A gente está geralmente ali no base camp. Às vezes, quando a gente sabe que um empreendedor muito experiente está pousando, a gente vai lá buscar ele, né? Então, metade das nossas apostas são ali no aeroporto, metade das apostas são ali no base camp. E como que a gente se diferencia? A gente se diferencia de 2 maneiras. Primeiro, a gente se diferencia com uma proposta de virtuosismo, né? A gente acredita que no mundo, de maneira geral, em investimentos em particular, tanto em public equities quanto no mercado privado, existem 2 macroteses. Ou você é momentum, ou você é velho. Ou você aposta na tendência, ou você aposta nos fundamentos, né? Isso você encontra em venture capital também, essas 2 polaridades de modelo mental. A gente se posiciona dentro dessa polaridade da eficiência, né? A gente gosta de brincar muito com quem gosta do Karate Kid, do Cobra Kai versus o Mr. Miyagi, né? No mundo você sempre tem essas 2 polaridades, né? E a gente se coloca na polaridade do Mr. Miyagi. Então, vem aqui aprender, vem aqui fazer do jeito certo, vem aqui fazer com o fundamento certo. E os empreendedores que têm essa pegada, vem conversar com a gente. O empreendedor que quer dinheiro, que quer momento, ele vai em outra casa, né? Então, esse é o primeiro fiel de diferenciação nos quais a gente se coloca. O segundo deles é o canal de distribuição. A gente acredita, dentro de uma visão talebiana, né,
de antifragilidade, que em qualquer sistema complexo é impossível você medir todas as variáveis. E se a gente tiver que escolher uma variável nessa complexidade gigantesca, a gente escolheu o canal de distribuição como sendo talvez o fator que a gente acredita que de fato faça a distinção entre as grandes coisas e as coisas normais, né? Então, os empreendedores também vêm nos buscar por essa especialização, porque a gente conhece de canal de distribuição e a gente investe em cima desses dois temas, eficiência de capital e propriedade de canal de distribuição. Tem uma pergunta do Ricardo, até para falar, até porque é uma coisa que a gente gosta bastante, que é Venture Debt. Tá? O que acontece é que esse mercado no Brasil, primeiro, eu acho excepcional, até porque tem pouquíssimos players fazendo. A gente não é investidor de nenhum fundo hoje, até e se arrepende de não ter investido num que veio aqui há 2 anos atrás. Eu acho que, para falar um pouco de retorno, né, e um pouco de funding, ainda não é uma coisa muito utilizada, e Edson, por favor, me complemente. O fundo que a gente teve espaço era um focado só praticamente em agritech, e que a gente acabou não fazendo. O que a gente acaba tendo, Ricardo, é muita oportunidade da gente direto fazer. As empresas nos acessam, e eu digo G5, com algum tipo de ideia, de alguma dívida, e normalmente isso acontece com frequência perto de algum round. É algum financiamento entre round, do qual aquela empresa ou aquele empreendedor não quer abrir mão muito de equity, que está perto daquele round, e acaba que ele capta com aquele round futuro, que é num futuro próximo, com algum tipo de, vou chamar de garantia. Tá? Em termos de retorno, isso varia muito. Depende muito do posicionamento de cada uma das empresas. Obviamente, é um retorno completamente diferente do risco do equity, né, do VC. Mas, por outro lado, também um retorno ainda high yield e extremamente diferenciado. Então, algumas oportunidades legais, mas, por enquanto, no Brasil, infelizmente, ainda tem muito pouca coisa. Edson, eu não sei se você vê diferente, mas Venture Debt ainda tem muito espaço. Não que o equity também não tenha, mas Venture Debt ainda tem um espaço absurdo. Inclusive, teve um capítulo no teu podcast com aquela turma daquele banco, Edson, lá de fora, do West Coast, que faz um bolão desses financiamentos, mas aqui no Brasil ainda não é tão, acho que, usual. Né? Pelo menos eu não vejo. Tá? É verdade. Bom, para te falar, Mônica, para falar de mulheres empreendedoras, eu acho que o Edson é mais qualificado do que eu. Mas eu sei que já tem diversos grupos se formando, não só de mulheres empreendedoras, mas também de mulheres investidoras. Né? A gente tem acesso a um fundo, inclusive, muito bom, de early, muito early, acho que earlier que você, né? Mas eu não sei o quão, em termos de a participação de mulheres empreendedoras em setores, esse viés. Não sei, Edson, você pode complementar. Claro. Esse é um foco cada vez maior, acho que nosso, Mônica, e de outros fundos, como as meninas da Maia, que o Renato estava se referindo aqui, que estão feito um trabalho incrível. Acho que vale a pena eu te conectar aqui com a Laura, minha sócia, que eu acho que é a única mulher sócia de um fundo de Venture Capital na América Latina, porque existe uma demanda gigantesca, né, por produtos e soluções por mulheres, e o único jeito de você endereçar esse mercado é investindo nas mulheres que sabem o que as mulheres precisam, né? Então, é uma tese bastante relevante. A gente tem visto isso cada vez mais e existem vários grupos, tá? Então, se você tiver interesse, a Laura, a Carol e a Isa, que estão aqui com a gente, as três fazem parte de vários grupos e a gente tem visto aumentar cada vez mais e acho que o esforço de todos é justamente buscando essa equidade, né? Ou seja, como que a gente suporta grupos que não estão representados na amostra que a gente recebe, né, de empreendedores, para que a gente tenha exposição ao total de amostras da demanda de mercado. Então, acho que mais do que o dever social, né, eu acho que tem a questão capitalista, porque existe o mercado de mulheres, existe o mercado de negros, existe o mercado de LGBTB, e esses mercados só vão ser endereçados por esse tipo de empreendedor. Exato. E tem a economia prateada também, que ainda está deficitária. Essa é uma área muito legal.
a gente tem feito várias incursões nela, tentando ver qual que é o desafio na economia prateada, né? Transferir o modelo mental para o empreendedor prateado. Eu tenho feito várias mentorias tentando buscar isso, e eu peguei o meu pai como cobaia. Então, estamos tentando. Obrigada, Edson. Me interessa, sim, me conectar com elas. Renato, você me ajuda depois? Ou o pessoal da FBN? certeza, não, com certeza. Até, eu acho que a gente está, em respeito ao tempo, para a FBN, eu não sei se a gente tem mais perguntas ou não, mas eu acho que a gente está na 1 hora, né? Não sei se qualquer remark adicional que você quer fazer, Edson, qualquer pergunta mais que tem, eu não vi se tem mais alguma, para ser sincero. Tinha uma pergunta aqui do Rainer, sobre um mapa de tendências. Eu acho que Brasil, Rainer, eu não vi nada consolidado. Eu sei que a Liga Ventures tem publicado vários estudos setoriais e tem uma plataforma que chama PitchBook, os Bloombergs de VCs, né, que vocês têm que conhecer, PitchBook e CB Insights. Essas duas publicam relatórios constantes sobre o agregado da indústria de Venture Capital, e o PitchBook publicou um relatório a semana passada sobre o consolidado do primeiro TRI global, o que eu acho que é bastante representativo do Brasil. E o que você vai ver nesse relatório não é nada diferente do que você está vendo aqui no Brasil. 35% dos investimentos foram feitos em fintech, 25% em consumo, 15% em health tech e tem lá alguns outros setores. Mas o Brasil está muito conectado com essas macro tendências setoriais globais. Boa. Mônica, Deathcare. Estamos falando de morte mesmo, é isso? É isso. Realmente, mesmo lá nos Estados Unidos, né, tentou-se uma safra de Deathcare alguns anos atrás, ela não foi bem sucedida. A impressão que todo mundo que investiu nesse segmento teve é que é um tabu maior que sexo ainda. Então, até porque o Sextech está bombando. Exatamente. Sim, entendi. Muito bem, obrigada, Edson. Imagina, William, começando a trabalhar em CVC, quais livros você indicaria? Eu vou colocar aqui para vocês um mapa que a gente publicou de todos os principais conhecimentos que eu acho que formam a base do modelo mental de Venture Capital. Aqui é assim, William, quando alguém pede uma referência, a gente afoga. Então, tá aqui, acho que 150 referências para você se divertir. Quando se acabar, a gente conversa. Valeu, obrigado, Edson. Eu acho que tem uma coisa bacana, só para dividir com todos. O Edson encerrou um ciclo, na verdade ele disse que é começar um ciclo novo, e quem quiser muita literatura sobre o tema, a Stella tem um podcast incrível, que passou por muita gente e muito conteúdo sobre, não só do que a gente falou, mas muito conteúdo sobre os empreendedores. Eu acho que tem muita gente muito qualificada em várias áreas diferentes, capacidades diferentes. Então, tem gente que investe, gente que empresta, gente que empreendeu e errou, empreendeu e acertou. Eu acho que é uma ótima literatura para todos vocês. E G5 ou a Stella, quem precisar dos contatos do Edson, entre em contato com o André e time, e a gente passa para vocês. Eu queria agradecer muito, Cláudia e Silvia, de novo, a oportunidade e deixar a gente sempre à disposição. É um tema que a gente adora, então, para a gente faz todo sentido. Obrigada a vocês, Renato, Edson, André Benchimol. Sempre um sucesso a participação de vocês aqui. Obrigada por tudo e, com certeza, até uma próxima. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta no pós-evento, pode mandar para nós da FBN, que a gente encaminha para a G5 ou para o Edson. Tá? Eu queria só falar para vocês que a gente vai ter um evento muito legal
de 3 dias, voltado para o agro. É uma imersão super bacana que a Jacto, nosso mantenedor, está patrocinando. A gente está com desconto de 15% para associados e 10% para não associados até o dia 21. Todas as informações estão lá no site da FBN. Tá? Então, quem tiver interesse, acessa lá nosso site, será muito bem-vindo a esse evento. E muito obrigada a todos, foi incrível. E até a próxima. Ótimo dia. Cuidem-se.